Boa noite, meus irmãos, graças e paz. Que bom que você está aqui, que bom que Deus te trouxe mais uma vez, né? Como eu coloquei no recadinho hoje à tarde, é um privilégio para nós estarmos juntos, né, presencialmente, para cultuar o nosso Deus, né? O único que merece todo o louvor e toda a nossa adoração. Então eu queria te convidar nesse momento, esse início de culto, de adoração, a adorar a Deus através de uma oração. Agradeça a Ele, agradeça pela semana que se passou, por você estar aqui hoje, pela sua saúde, por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, aquilo que você tem percebido e até mesmo aquilo que você nem tem percebido. Nós sabemos que Deus age em todo momento, né? Nosso Deus não dorme, né? Essa semana a Sara perguntou, né, na mesa, a gente estava indo para orar, para o almoço: pai, deixa eu perguntar uma coisa, Deus dorme? Falei, filha, não, Deus não dorme. Deus, Ele está sempre acordado e sempre atento, nos vigiando, cuidando de nós a todo momento. Que a gente possa agradecer a Ele por esse cuidado. Então eu queria te convidar a orar nesse momento, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito, e aproveite também e peça para que Ele fale ao seu coração nessa noite, através de tudo que vai acontecer aqui nesse culto. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor é, pelo Criador, aquele que nos sustenta, aquele que nos protege, aquele que nos abençoa, Pai, a todo tempo. Obrigado, Pai, porque neste dia as Tuas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida e por isso estamos aqui, Pai, nesse tempo. Obrigado também por esse tempo de culto preparado pelo Senhor. Obrigado que o Senhor nos trouxe aqui. Eu sei que cada um que está aqui está por um propósito, está aqui para ouvir a Tua voz e também para entregarmos a Ti todo o nosso louvor e a nossa adoração. Que seja assim nesse tempo, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos pelo sustento que o Senhor tem nos dado, Pai, pelo alimento de cada dia, pela nossa família, pelo nosso lar, Pai. Nós te louvamos pelo nosso trabalho que o Senhor tem nos dado e o Senhor tem também nos sustentado nele. Nós te louvamos por isso, porque o Senhor não abandona os seus filhos, ao contrário, o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Até mesmo nesse momento tão difícil, nós podemos ver a Tua boa mão cuidando de nós e provendo tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Nós te louvamos. Eu peço também nesse momento de culto, Pai, abra as mentes, o coração, o entendimento e a compreensão de cada um dos meus irmãos para tudo aquilo que o Senhor quer falar ao coração deles. Que o Senhor possa transmitir aquilo que vem do Senhor, Pai, e que aquilo que vem de Ti fique guardado no coração de cada um e eles possam aplicar na vida deles no dia a dia. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Queria convidar você a abrir o livro de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 ao 16. Tiago, capítulo 5, 13 ao 16. Tiago fica lá no finalzinho da Bíblia já. Tiago, capítulo 5, do 13 ao 16. Se alguém tiver sem Bíblia, tem Bíblia ali no fundo, tá bom, meus irmãos? Podem ficar à vontade. Amém? Diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, e em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a
a súplica do justo. Amém. Meus irmãos, esse texto ele está falando sobre algo que nós, como cristãos, devemos fazer uns pelos outros, que é interceder e orar. Muitas vezes a gente fala de comunhão e a gente só pensa em comunhão em momentos que a gente está junto, um ao lado do outro. Mas a comunhão que Deus também fala, ela se dá através da oração e da intercessão. Talvez muitos irmãos que nós amamos, que nós gostamos, não estão aqui nessa noite, estão em casa. Porém, nós podemos continuar tendo essa comunhão com eles pelo Espírito. Nós sempre falamos isso. E uma das formas de nós abençoarmos esses irmãos é intercedendo por eles, tanto por aqueles que estão aqui presencialmente, como aqueles que não estão. E esse texto ele fala muito disso, de comunhão, através da oração. Ele diz assim, se está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Talvez você entrou aqui essa noite com o coração sofrido, talvez aflito, talvez angustiado. Talvez você não esteja assim, mas talvez algum dos irmãos que aqui estão, e aqueles que estão em casa, estão passando por isso também. E o que é a resposta? O que nós devemos fazer para aquele que está sofrendo? A resposta está clara: oração, orar, interceder, clamar por outra pessoa. A intercessão é quando nós oramos em nome de outra pessoa. Não é a pessoa que está orando, é você que está orando por ela. E muitas vezes nós precisamos fazer isso, porque às vezes o sofrimento é tão grande que a pessoa não consegue orar. Ela precisa de ajuda, precisa de alguém que interceda por ela. E nós precisamos fazer isso, nos colocarmos no lugar dessa pessoa, do sofrimento, de tudo aquilo que ela tem passado, e orar por ela. Aqui diz: se alguém está alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Aqui diz, que nos lembra muito o que tem lá em Romano, que diz em Romano, né? Alegrar com os que se alegram, né? E chorar com os que choram, né? Muitas vezes, meus irmãos, nós também precisamos nos alegrar com aqueles que estão alegres. Muitas vezes os irmãos estão passando por momentos bons, e às vezes ao invés de a gente se alegrar com eles, a gente sente inveja. Às vezes a gente olha e fala: nossa, o irmão está tão bem, né? Um momento tão difícil, ele está vendo tão bem, eu aqui desse jeito, né? Mas o que a palavra está dizendo aqui? O que tem a ver com essa comunhão também é se alegrar com os que estão alegres. Nós precisamos disso. E também ajudar aqueles que estão doentes, ou seja, chamar pessoas e nós orarmos por eles, para que eles sejam curados. E a nossa oração deve ser sempre em nome de Jesus, porque na verdade quem vai efetuar a cura na vida dessa pessoa não somos nós, não é a nossa oração, é o próprio Jesus. Às vezes a gente ouve, né? Eu já falei isso aqui, né? Às vezes a gente acha que a nossa oração é poderosa, né? Eu já vi várias pessoas: não, vamos orar porque a nossa oração é poderosa. Não é, na verdade a gente ora para um Deus poderoso, porque quem faz a obra, quem faz milagres na vida das pessoas não somos nós, é o próprio Deus, Ele é poderoso. E aí diz: e a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Quando nós intercedemos, Deus ele age no físico da pessoa, porque aqui diz, né, o enfermo será curado. Mas também Deus age no espírito. Deus ele perdoa pecados. Deus ele cura feridas na alma também, através da intercessão. E nós vemos aqui que Deus continua: confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Nós vemos aqui que algo que muitas vezes a gente não faz, né? Agora, principalmente porque tem essa questão do isolamento, mas é confessar pecados uns aos outros. Às vezes a gente tem o nosso pecado, a gente confessa assim na oração para Deus, mas a gente não tem confessado uns pelos outros. A gente não tem confessado os nossos pecados para o nosso irmão, para ele nos ajudar. Sabe por quê? Porque o pecado é algo que a gente comete que muitas vezes tem nos prendido, e nós precisamos de ajuda para vencer esse pecado. Então nós precisamos falar desse pecado para algum irmão de confiança, para que ele ore, interceda por nós, para que ele nos ajude a enfrentar esse momento, esse desafio, essa batalha. Sabemos que a tentação é uma batalha, só quem é tentado sabe, todos nós somos. Quando a tentação vem, ela pega justo naquilo que a gente mais é fácil de cair. Satanás ele sabe os nossos pontos fracos, então ele vem e age bem naquela área onde nós sempre pecamos. Por isso nós precisamos de ajuda, meus irmãos.
E eu te aconselho, procure alguém da igreja, procure algum irmão. Tem eu aqui, a Vanessa, né? Temos alguns líderes aqui da igreja, o Newton, o tio Olívio. Confesse, fale daquilo que você tem precisado de ajuda. Confesse, fale que você tem dificuldade de enfrentar alguma coisa, para que juntos oremos uns pelos outros, para que possa haver cura, não somente no físico, mas principalmente na nossa alma. E termina dizendo, né? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, a gente sabe que a nossa oração, essa intercessão, ela não é vã, ela não é à toa, é uma oração que tem resultado, porque ela é eficaz, porque Deus, Ele ouve a súplica do justo, e Ele responde a súplica do justo. Eu queria te convidar, nesse momento, a interceder por pessoas. Eu queria que, a gente não pode chegar próximo aqui, mas eu queria que você olhasse ao redor, olha ao redor. Eu queria que você olhasse para uma pessoa, você não precisa nem ir lá falar com ele agora. Olhe para uma das pessoas aqui e ore por ela, aí onde você está. E se você se lembrar daqueles que não estão aqui também, nós temos várias pessoas, né, que fazem parte aqui da nossa igreja que não estão aqui. Se você se lembrar deles, ore por eles também nesse momento, interceda. Mesmo que você não saiba se eles estão precisando de alguma coisa ou não, eu queria que você orasse por eles, para que Deus os fortalecesse, para que Deus visitasse eles nesse momento, acalmasse o coração deles, desse esperança, desse ânimo. Que Deus possa abençoar talvez a vida financeira de alguns que estão passando por necessidade, aqueles que estão doentes, que Deus possa curar. Interceda, pense aqui, como eu disse, olhe para alguém daqui, ore por ele primeiramente, depois ore por alguém daqueles que você se lembrar, que estão em casa. Senhor, muito obrigado, porque no Senhor nós sabemos que a nossa oração é ouvida e respondida. Obrigado, que o Senhor nos deu o privilégio de vivermos em comunidade, em comunhão com outros irmãos aqui na terra, Pai, porque o Senhor sabia que a caminhada solitária seria muito difícil, ela seria impossível de ser completada. Então nós te louvamos pelos irmãos que o Senhor nos deu para nos ajudar, para caminhar conosco, Pai. Obrigado que nós temos pessoas que podem estar conosco nos momentos em que estivermos felizes e alegres pelas vitórias, mas também, irmãos, que nós podemos caminhar nos momentos tristes, nos momentos de derrota, nos momentos que nós caímos. Obrigado, Pai, porque o Senhor levanta pessoas para expressar o Teu amor por nós. Nós te louvamos, Pai, por cada um dos irmãos que aqui estão nesse momento, Pai. Nós intercedemos por cada um deles. Eu quero entregar a vida de cada um. Só o Senhor sabe como cada um entrou aqui, Pai. Muitos talvez entraram sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Só o Senhor sabe. Muitos talvez mostram através do seu rosto, Pai, uma tranquilidade, mas talvez o coração está angustiado, está ansioso, está preocupado, Pai. Eu peço, em nome de Jesus, venha agir em cada coração, venha acalmar cada coração, Pai, venha se fazer presente na vida de cada um desses irmãos e aqueles que estão em casa também nesse momento, Pai. Acalme o coração deles, traga esperança, traga ânimo, Pai, alegria, em nome de Jesus, que eles possam sentir a Tua presença ao lado deles nesse momento, Pai, que eles possam sentir o Teu cuidado, Pai, ao lado deles, na vida deles, sobre eles. Nós te louvamos, Pai, te louvamos pela vida de cada um daqueles que aqui estão, Pai, aqueles que fazem parte da Tua igreja. E eu peço, Pai, intercedendo, que o Senhor possa cuidar da vida deles, física, cuidar da vida espiritual de cada um deles, Pai, que cada um de nós aqui, Pai, possa ter um crescimento espiritual contigo, possamos estar fortalecidos na fé a cada dia, através do Teu agir, Pai.
nós intercedemos então nesse momento. Talvez a gente não conheça a vida do nosso irmão, mas o Senhor conhece. Então nós estamos entregando a vida dele, desses irmãos, nas tuas mãos, para que o Senhor faça a tua obra perfeita e maravilhosa na vida deles. E que a cada dia, nós como igreja, possamos ter comunhão uns com os outros, Pai, demonstrar o amor um para com os outros, e também, e principalmente para contigo, que possamos caminhar juntos, enquanto estivermos aqui na terra, na tua direção. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Amém, meus irmãos? Maravilha. Então vamos louvar o nosso Deus através de cânticos. Agora eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento, para nós cantarmos. Eu queria que você entregasse o louvor e a adoração que é merecida a Deus nesse momento, através da sua voz, através da sua vida. Irmãos, estamos diante de um mundo que tem acontecido tantas coisas, né? Coisas que para muitos são incompreensíveis, mas para nós que caminhamos com Jesus Cristo, é um sinal de que Ele está voltando. O dia da volta de Cristo está cada dia mais próximo de nós, mas que a gente não olhe para esse dia com desânimo, com medo, com pavor, mas sim com alegria, que a gente possa ansiar por esse dia, onde o nosso Salvador virá nos levar para morar eternamente com Ele. Essa música, ela fala Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Que a gente possa cantar isso, não somente hoje, nessa noite, mas a cada dia. Que a gente possa ansiar pela volta de Cristo, em nome de Jesus. Faça isso nesse momento através dessa canção. E agradeça porque você tem esperança de vida eterna graças ao próprio Jesus Cristo, que nos salvou naquela cruz. Seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
por Ti, Pai. Teu sangue nos trouxe redenção, e hoje nós podemos cantar Maranata, Pai, esperando e confiando, Pai, se alegrando no dia que o Senhor voltará para nos levar, para morarmos eternamente contigo, um lugar, Pai, maravilhoso, onde não haverá mais tristeza, choro, dor, angústia, Pai. Nós ansiamos por isso, que nós possamos viver sobre essa esperança, Pai, mas que também a gente não deixe de viver o tempo que nós tivermos aqui na terra, um tempo de qualidade, Pai. Nos ajude a vivermos prostrados aos Seus pés nesse tempo que estamos aqui, Pai. Nos ajude a amar o nosso irmão, Pai, assim como o Senhor nos ama. Nos ajude a Te buscar a cada dia mais, Pai, para que a gente demonstre todo o amor que nós temos por Ti através da nossa vida, do nosso falar, das nossas atitudes. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Aquele que veio preparado para dizimar, ofertar, pode fazer isso agora. Nós vamos cantar a música Luz do Mundo. E é sobre essa luz e por causa dessa luz que nós estamos aqui hoje. Jesus, o próprio Deus encarnado, veio ao mundo para nos trazer salvação, nos trazer esperança e nos possibilitar viver uma vida abundante aqui na terra e viver também eternamente com Ele. Vamos cantar? E nesse momento eu te convido a vir. Você que veio preparado para isso, venha com um sentimento de adoração e de gratidão a Deus.
prostrarmos diante de Ti, Pai, aquele, o único que é digno de receber a nossa louvor e a nossa adoração, Pai. Eu agradeço pela vida daqueles irmãos que tiveram a possibilidade de trazer aqui, Pai, aqui à frente, seu dízimo, a sua oferta, que o Senhor continue abençoando, Pai, provendo o sustento financeiro para a vida de cada um deles, que suas famílias possam ser amparadas e sustentadas pelo Senhor, Pai. Para aqueles que estão sem emprego porventura, Pai, que o Senhor possa abrir portas de emprego, Pai, em nome de Jesus, que eles possam ver, através disso, o Teu cuidado sobre a vida deles. E aqueles que estão passando por momentos difíceis financeiros, que o Senhor possa supri-los com aquilo que é necessário para a vida deles, e que em tudo o Seu nome possa ser glorificado. Agora eu peço, Pai, continue falando conosco, através agora da Tua palavra, através da meditação, Pai. Sabemos que o Senhor já está falando conosco desde o início do culto, no momento que nós entramos aqui, Pai, através das orações, através dos louvores, dos textos já lidos, Pai. Obrigado porque o Senhor fala conosco, o Senhor quer nos moldar através de tudo isso. Eu peço, nos molde, nos transforme o nosso caráter, que nós possamos sair daqui hoje um pouco mais parecidos com Jesus Cristo, Pai. Esse é o nosso pedido, nosso desejo e o nosso agradecimento a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pode se sentar. Irmãos, é muito bom estarmos aqui juntos. E uma coisa que eu tenho esquecido de falar, na verdade, né? Nós vemos que temos vários lugares ainda que podem ser preenchidos, né? Então, a nossa lotação máxima é 35 pessoas. Porém, a gente sabe que é bem difícil de lotar nesse tempo, porque muitas das pessoas que viriam estão impossibilitadas de vir. Mas você pode convidar pessoas para vir. Talvez você conheça amigos ou até mesmo parentes que se encaixam no grupo que podem participar do culto, talvez pela idade, talvez porque pessoas que não são doentes. Então a gente pode usar esse tempo também para evangelizar. Talvez você tenha lá um vizinho, um amigo, até mesmo um familiar que está passando por um momento difícil agora de pandemia, né? Às vezes a pessoa não tem para onde ir nesse tempo. É um momento da gente aproveitar para evangelizar, ou seja, trazer para a igreja, para ouvir a palavra, para conhecer os irmãos. Então fica aí pedido, né? Você que tem alguém, algum familiar ou um amigo, traga nesses cultos. Nós estamos tendo, por enquanto, somente os cultos de quarta, né? Às 7, das 19, às 20 horas e no domingo. Mas são duas oportunidades para a gente ajudar a abençoar pessoas, trazendo eles até a igreja. Amém, irmãos? Vamos então para a palavra de Deus? Queria te convidar a abrir lá em Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 11 ao 32. Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32. Hoje nós vamos estudar sobre uma parábola que é muito conhecida, talvez a mais conhecida de todas, a parábola do filho pródigo. Eu acho que, creio que talvez todo mundo aqui hoje já leu, ou já ouviu alguma coisa dessa parábola. Hoje nós vamos meditar nela. Amém? Os irmãos estão procurando. Lucas 15, do 11, versículo 11 ao 32. Amém, né? Diz assim a palavra de Deus: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo que sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai
tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti, contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo, conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma das tuas leis, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar a ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Quem já ouviu essa parábola outra vez na vida? Quase todo mundo, né? É uma parábola muito conhecida. Eu fui pesquisar e realmente, das parábolas de Jesus, que são muitas, essa, se não é a mais conhecida, é uma das mais conhecidas. E o que nós vemos nessa parábola? Primeiro o comecinho, né? A primeira palavra, continuou, né? Se você olhar o versículo 11, você vê, continuou. A gente começou lendo, né? Continuou o quê? Né? O que estava acontecendo aqui? Se você olhar para o comecinho do capítulo 15, eu te convido a olhar para o versículo 1, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus estava pregando para publicanos e pecadores, ou seja, aquele povo que era rejeitado pela sociedade porque eles pecavam. O publicano era aquele cobrador de impostos, né? Ninguém gostava dele, e Jesus estava pregando para esse povo. Então os fariseus e publicanos, que eram os senhores da lei, aqueles que seguiam a lei de Moisés, né? Eles começaram a murmurar, falando assim: mas quem que é esse que recebe pecadores e publicanos e come com eles? Então Jesus, ouvindo isso, essa murmuração, né? E diante então de um público onde existiam fariseus e escribas, né? Aqueles que conheciam a lei e aqueles que eram pecadores, ele começou a contar algumas parábolas, né? Ou seja, histórias, né? Para que ilustrar uma lição e trazer uma lição ao coração daquele povo. Então ele conta aqui, né? Primeiro ele conta a parábola da ovelha perdida, né? Se você olhar no versículo 3, ele conta essa parábola. Acho que todos se lembram dessa parábola, né? Existia um pastor, tinha 100 ovelhas, uma delas se desgarrou, foi por um caminho perigoso, e esse pastor deixou as 99 que estavam seguras e foi atrás dessa ovelha perdida, né? E logo depois ele conta também a parábola da dracma perdida, né? Que uma mulher havia perdido uma das dracmas, né? E a dracma naquela época era uma joia muito valiosa, principalmente para a mulher que ia casar, porque ela se enfeitava com as dracmas, né? Era uma questão de honra. Então ela tinha perdido uma das dracmas, e enquanto ela não achou aquela dracma, ela não parou de procurar. O que Jesus estava ilustrando com isso para essas pessoas? Que Deus, Ele ama o pecador, e Deus, Ele vai atrás do pecador. Na classe de catecolismo nós temos falado um pouco sobre isso, né? Que quando o pecado entrou no mundo, o homem ficou cego, ele ficou impossibilitado de buscar a Deus, e ele estava caminhando para a perdição eterna. Porém, nosso Deus veio ao encontro do homem para resgatá-lo. E aí, talvez o ápice, né, dessas parábolas seja essa do filho pródigo.
que também tem a ver com um pecador perdido, né? E aí Jesus, para que aquele povo entendesse o que ele queria dizer. E aqui nessa parábola, que é a que a gente vai estudar, nós vemos 3 personagens. Quais são? Um filho mais moço, né, o mais novo, o pai e um filho mais velho. Então nós vamos estudar aqui qual que foi a atitude de cada um dos filhos nessa parábola e o que a gente aprende com essas atitudes, o que elas trazem para a nossa vida. Então nós vamos estudar cada personagem, porque o texto está bem dividido. Se você prestar atenção depois, se você ler com calma, você vai ver que a primeira parte vai falar do filho mais moço, a segunda parte fala do pai, e a terceira parte vai falar do quê? Do filho mais velho. Então nós vamos ver, juntando tudo isso, o que Deus tem para falar no nosso coração essa noite. E olhando aqui já, né, a gente já pode começar a analisar o filho mais novo. O que acontece? Esse pai tinha 2 filhos e o mais novo, certo dia, chegou para ele e falou assim: pai, eu quero os bens que eu tenho por direito, ou seja, a herança, né? Aquele homem tinha alguns bens, tinha dinheiro e tinha 2 filhos. Então, quando ele morresse, tudo aquilo que era dele ia ser dividido pelos 2. Qual que é o problema aqui dessa pergunta, dessa exclamação desse menino? O pai dele ainda estava vivo. Imagina, ele estava pedindo a herança para o seu pai que ainda estava vivo. A herança, ela é dada aos filhos quando o pai está morto. Ou seja, o que nós entendemos aqui com esse rapaz? Que ele considerava o seu pai morto. Para ele, tanto faz o seu pai estar vivo ou morto. Ele queria os bens que pertenciam por direito a ele. Então nós vemos aqui, meus irmãos, a primeira lição que nós vemos é as consequências de se viver perdido longe da casa do pai. As consequências de se viver perdido longe da casa do pai. Por quê? Porque o pai, ele ouviu o pedido desse menino, desse mais novo, desse rapaz, e o que ele fez? Pô, então tá bom, você quer a sua parte? Eu vou dividir. O homem foi lá, dividiu seus bens e deu a parte que era desse rapaz para ele. Falou: Tó, você queria a sua parte? Toma a sua parte. E o que esse menino fez? Esse rapaz fez? Depois de algum tempo, ele pegou todas as suas coisas e todos os seus bens e foi para uma terra distante. E o que ele foi fazer lá? Foi viver dissolutamente, ou seja, foi viver a vontade dele. Ele queria curtir a vida, ele queria gastar o dinheiro que ele tinha, ele queria aproveitar, segundo ele, a vida. E o que nós vemos com isso, meus irmãos? O que nós aprendemos? Ele foi para essa terra distante, chegando lá, ele começou a gastar, segundo o irmão aqui, né? Ele gastou com meretriz, ou seja, com prostituta, deve ter bebido. É aqueles que talvez, quando tem dinheiro, né, junta pessoas ao redor, né, se fazendo como amigos, só para aquele lá que tem dinheiro bancar todo mundo, né? Isso acontece até hoje. Deve ter bancado, bebida, comida para todas as pessoas até que ele nem conhecia. Só que acontece, uma hora, quem tem dinheiro e não investe dinheiro, não cuida do dinheiro, o que acontece? O dinheiro vai acabando. Talvez seja muito dinheiro, né? Às vezes eu vejo na televisão, né, reportagens de pessoas que ganharam aqueles prêmios de televisão de R$1 milhão, R$500 mil, e agora estão, isso faz alguns anos, e agora estão passando necessidades. Por quê? Porque não souberam usar o dinheiro que eles tinham. E uma hora o dinheiro acaba, você vai gastando, vai acabando. E foi o que aconteceu com esse homem, com esse rapaz. Só que o que aconteceu? Bem na mesma época que o dinheiro dele estava acabando, sobreveio uma terrível crise, uma fome terrível sobre aquele lugar onde ele estava morando. E agora, com uma crise, onde a comida devia ser bem escassa e sem dinheiro, o que aconteceu com esse rapaz? Ele começou a passar necessidades. Ou seja, um menino, um rapaz que vivia muito bem, extremamente bem com seu pai, pediu o dinheiro que era dele, a parte que era dele, saiu da casa do pai, bem longe, né? O texto diz que ele foi para uma terra distante, ou seja, foi bem para longe da casa do pai, gastou todo o dinheiro e agora não tinha dinheiro nem para comer, ao ponto de ele chegar para um dos cidadãos daquela cidade e pedir ajuda. E o homem falou: ó, vai lá e cuida dos meus porcos lá no campo. E esse homem foi, e chegando lá, o texto diz que ele ansiava por comer a comida dos porcos. Olha só, meus irmãos, que situação que esse rapaz chegou. Ele tinha tudo e jogou tudo para o alto.
porque ele quis fazer a vontade dele. E aí nós vemos que ele começou a ser até humilhado, porque ele não tinha comida, e não podia comer nem mesmo a comida dos porcos. E o que nós aprendemos com esse filho, principalmente agora no início? As consequências de se viver longe, perdido, longe da casa do Pai. Longe da casa do Pai, nós vivemos uma vida de alegria falsa. Ou seja, esse menino, ele era alegre, ele era feliz e não sabia. Ele foi viver naquela cidade distante com aquele dinheiro, achando que agora sim ele ia ser uma pessoa alegre. Agora sim ele ia ter alegria de verdade. Mas foi tudo fantasia, foi algo falso. Ele estava longe da casa do Pai, ele estava longe do Pai. E essa alegria que ele achava que ia ser permanente, que era uma alegria verdadeira, na verdade era uma alegria falsa. Quando o dinheiro acabou, acabou também a alegria. Quando o dinheiro acabou, acabou a amizade, as amizades que ele tinha arrumado ali. Quando o dinheiro acabou, ninguém mais queria saber daquele rapaz. Ou seja, longe da casa do Pai, a alegria, ela pode durar um tempo, mas ela não é permanente. E muitas vezes, meus irmãos, assim como esse rapaz, nós também nos arriscamos a viver longe da presença de Deus, longe da casa do nosso Pai. E da casa do Pai a gente pode até colocar a própria igreja mesmo, porque a igreja é um lugar onde a gente está junto, a gente está caminhando juntos, a gente está ouvindo a palavra de Deus. E muitas vezes a gente se arrisca durante a vida a viver longe disso, a viver longe da presença do Pai, atrás de viver uma alegria. Às vezes a gente, mas viver na igreja não é uma vida alegre, eu quero experimentar o que tem lá fora primeiro, para ver se isso preenche realmente meu coração. E você vai ver que isso pode durar um tempo, essa alegria pode até durar um tempo, mas depois vem a decepção e você vai ver que essa alegria não é verdadeira. Só existe alegria quando estamos na casa do Pai e perto do Pai. E esse homem viu isso. Então, longe da casa do Pai também ele sentiu uma satisfação momentânea. Ele estava satisfeito, porque imagina, chegou na cidade cheio de dinheiro, devia ser o popstar daquele lugar, As pessoas talvez eram um lugar carente, pobre, viu aquele homem cheio de dinheiro e falou: nossa, chegou um cara milionário aqui, Talvez ele deveria ser aquelas pessoas bem mimadas, cheias de pessoas ao redor, porque tinha dinheiro, era importante, Então ele se sentiu satisfeito, porém foi de forma momentânea, ou seja, durou poucos dias. Acabou o dinheiro, acabou a satisfação dele, porque ninguém mais queria saber desse homem, ninguém mais queria chegar perto dele, porque ele não tinha mais nada a oferecer. E muitas vezes nós achamos também que fora da presença de Deus, fora, longe da casa do Pai, nós teremos satisfação também, mas ela é momentânea. As pessoas, com o tempo, elas vão nos rejeitar também. Às vezes você sai e fala: eu vou sair da igreja porque eu tenho amigos só lá fora da igreja, meus parentes são de fora da igreja, então eu vou viver lá. Só que às vezes você vai sentir satisfação, mas é momentânea. E nós vemos aqui também, que ele viveu de forma dissoluta, O texto diz que ele viveu de forma dissoluta, dissolutamente, O que é viver dissolutamente? É viver de uma forma descontrolada, é viver sem critérios, uma vida libertina. Ou seja, ele fazia o que dava na telha dele, ele comprava o que ele queria, ele gastava o que ele queria, ele gastava o dinheiro com o que ele queria, e nós vemos que a vida dele estava entregue ao pecado, ou seja, longe da casa do Pai, ele se entregou a uma vida de pecado. O pecado dominou a vida daquele homem, o pecado conduzia a vida daquele homem. E não sei se você sabe, mas o pródigo, a palavra pródigo, ela quer dizer exatamente isso: gastador, esbanjador, aquele que gasta mais do que é necessário. Por isso chamamos a parábola do filho pródigo, Porque era um homem que tinha muitas posses, E gastou tudo, esbanjou todo o seu dinheiro. E aqui a gente vê que ele estava sendo conduzido por uma vida de pecado. Então aquele homem que estava longe da casa do Pai viveu uma vida presa, algemada, escravizada pelo pecado. E é isso que acontece, meus irmãos, quando nós estamos longe de Deus. Quando estamos longe de Deus, nós não estamos mais sob o senhorio de Jesus Cristo, nós estamos sob o senhorio de Satanás. E Satanás, ele nos algema e nos prende, sabe através do quê? Através do pecado. E o pecado, no primeiro momento, ele parece ser algo muito bom, algo que nos atrai. Porém, você vai ver que conforme você for caminhando com ele, você vai vendo que ele não é bonito,
e tão aparente, tão bom como você pensava que ele era. Porque o pecado ele traz consequências terríveis para a nossa vida. Muitas consequências você verá rapidamente, outras você verá no decorrer da sua vida. Mas ele traz consequências, ele cobra um preço. E esse menino estava vivendo essa vida longe do pai, preso ao pecado. Nós vemos aqui também, longe do pai, ele passou por necessidades e privações. Ele devia ser um menino, né? Por ser o mais novo, devia ser muito bem tratado na casa do pai dele. Ele devia ter uma comida muito boa, um lugar para dormir muito bom, uma roupa muito boa. Ele deixou tudo isso para viver a vontade dele, longe da casa do pai. E o que aconteceu com ele lá? Quando acabou o dinheiro, ele começou a passar por necessidades. E ele passou pela necessidade mais básica. Jesus enfatizou isso, que é a fome. Às vezes a gente tem necessidade, queria trocar de carro, não posso. Queria ter uma casa melhor, eu não posso, né? Queria ter uma roupa melhor, eu não posso. Agora, não ter o que comer, meus irmãos, é a pior das necessidades que o ser humano pode ter. E Jesus enfatizou isso. Longe da casa do Pai, esse homem passou pela a pior tipo de necessidade, que é a fome, que é a falta de alimento. Ele tinha tudo, longe da casa do Pai não tinha nada. E nós também somos assim, meus irmãos, quando estamos longe de Deus, longe da casa do Pai, nós passamos por necessidades e privações, porque nós tínhamos tudo, deixamos tudo para viver da nossa forma, e quando seguimos o nosso coração, nosso coração enganoso nos leva por caminhos perigosos, e com certeza passaremos por necessidades, provações e privações. E esse homem foi humilhado, longe da casa do Pai, ele foi humilhado. Por quê? Imagina, o texto diz, né, ele estava cuidando de porcos, queria comer a comida dos porcos. Olha que ponto que ele chegou. Quem cria porco aí, já viu e sabe como que é, né? Já viu a lavagem, do jeito que é? É resto de comida, é tudo que não presta, que sobrou das pessoas, comida estragada, vai tudo para os porcos. E esse homem ansiava por comer esse tipo de comida. Olha só que ponto que ele chegou a ser humilhado, porque ele não pôde comer a comida dos porcos. Longe da casa do Pai, nós vivemos uma vida de humilhação, meus irmãos. Quando estamos longe de Deus, nós somos humilhados. E às vezes a gente nem percebe isso. O próprio pecado faz isso com a gente. Nós somos humilhados. Eu sempre dou um exemplo, né, dessa questão de humilhação que o pecado nos traz através da vida do meu pai. Já é falecido, né? E meu pai, num bom tempo da vida, ele bebeu muito, né? Ele foi entregue à bebida. E quantas vezes a gente estava lá em casa, eu era criança, meus irmãos também, né? A gente estava lá em casa no finalzinho da tarde, aí passava um vizinho ou um conhecido e falava, opa, chamava a minha mãe, né? Dona Cesarina, não queria falar nada, mas eu acho que é importante, o seu Sebastião, ele está caído lá embaixo, perto da ponte, lá no centro. Olha só, meus irmãos, era uma humilhação para ele, ao mesmo tempo para a gente. Quantas vezes eu e meu irmão mais novo, um pouco mais novo que eu, que é pastor também, o William, a gente tinha que pegar uma bicicleta e andar. E esse lugar que ele ficava às vezes caído era muito longe de casa, era quase daqui no centro daqui mesmo, era bem longe. A gente pegava a bicicleta e ia lá atrás dele. Aí vinha um segurando a bicicleta, outro segurando, apoiando ele para ele chegar em casa. Mas o que isso demonstra? Que longe de Deus, meus irmãos, o pecado nos humilha. Longe de Deus nós vivemos uma vida de humilhação. Aí no outro dia ele acordava, não sabia onde ele colocava a cara, com vergonha da família e com vergonha dos vizinhos. Todo mundo via isso acontecendo, porque ele estava preso. Gente, irmãos, longe de Deus nós somos humilhados por Satanás. Longe de Deus nós somos humilhados e presos pelo pecado. Porém nós vemos aqui que longe de Deus, esse menino, longe da casa do Pai, ele se lembrou que a casa do Pai era o melhor lugar que ele poderia estar. É o lugar da onde ele não deveria ter saído nunca. Nós vemos aqui no texto que quando ele estava sendo humilhado naquele lugar cuidando dos porcos, ele lembrou-se da casa do Pai e se lembrou que lá era um lugar muito bom. E se lembrou e pensou que lá era um lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Quando estamos longe da casa do Pai, nós podemos refletir e ter arrependimento e voltar para a casa do Pai. Sabe por quê? Porque a casa do Pai, a presença do Pai, no nosso caso a presença do próprio Deus, é o melhor lugar para nós estarmos no mundo. Não existe um lugar que seja melhor do que na presença e na casa
do nosso Pai, nosso Deus. Nós vemos aqui que ele começou a dar valor nessa casa, né? E aí nós vemos que ele tomou a atitude de voltar. Então a história desse primeiro rapaz, esse primeiro personagem acaba aqui. Ele se decide por voltar e volta para a casa do pai dele. E aí eu queria agora te convidar, talvez a gente vai pular um pouco do texto, vai mais para o final, mas eu queria te convidar agora, antes de olhar para a vida do pai, eu queria te convidar a olhar para a vida do outro filho, do mais velho, aquele que ficou em casa. Aí eu queria que você olhasse lá para o versículo 25, onde diz sobre esse menino, né? A gente não vai ler porque a gente já leu, mas ele diz o quê? O irmão mais velho, ele estava trabalhando, então o mais novo ele tinha voltado para casa, chegou em casa, né? O pai cuidou dele, se alegrou, fez uma festa. Porém, qual foi a atitude desse filho? Na hora que ele viu aquilo, ele ficou indignado. Ele não se conformava com aquilo que o pai estava fazendo para o outro filho. Por quê? Porque ele achava que aquele filho não merecia isso. Imagina, o irmão dele que tinha pegado o dinheiro do pai, a herança do pai, com o pai ainda em vida, ou seja, que tinha considerado o pai dele morto, saiu para gastar, acabou com todo o dinheiro, e aí volta para casa, de uma hora para outra, e o pai, ao invés de dar uma dura, né, o que ele esperava que o pai desse uma dura, ou não aceitasse mais aquele filho, mas ao contrário, ele viu o pai dando uma festa maravilhosa para aquele filho. E esse homem se indignou, e ele se recusou a entrar na festa. Olha só, e o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Aqui nós vemos, através da vida desse rapaz mais velho, as consequências de se viver perdido dentro da casa do pai. Qual que é a diferença aqui? Um estava perdido, longe da casa do pai. Esse daqui, esse mais velho, estava perdido dentro da própria casa do pai. Ele nunca tinha saído da casa do pai, estava ali do lado do pai, na presença do pai, ele estava perdido. Mas por quê? Porque esse filho, ele era obediente, ele obedecia o pai. Aqui diz o texto, né, que ele era obediente, ele era servo, ou seja, ele servia a esse pai. Porém, meus irmãos, ele não conhecia esse pai. Ele não conhecia o coração desse pai de verdade. Ele estava na casa do pai, ao lado do pai, mas não conhecia o pai. E às vezes isso acontece, meus irmãos, conosco dentro da igreja, porque às vezes nós estamos dentro da casa do pai, ou seja, na igreja, nós estamos ao lado do pai, ou seja, caminhando com Deus, e nós não conhecemos a Deus. Muitas vezes a gente serve a Deus, a gente obedece, né, segundo a gente, a Deus, mas a gente não conhece verdadeiramente quem é esse Deus. A gente não se relaciona com esse Deus. E quando Deus ele toma algumas atitudes para com algumas pessoas, a gente também fica indignado. Nós vemos aqui que isso aconteceu. Quando se está perdido dentro da casa do pai, a pessoa não se alegra com os que se alegram. Por quê? Estava tendo uma festa ali. O pai pegou, mandou trazer roupas, sandálias para aquele filho que voltou e fez uma festa gigantesca. Matou um novilho cevado, para quem não sabe, aqueles novilhos bem gordinhos, bem tratados, é o novilho mais bem tratado. Ele deu uma festa, chamou todos os servos, os empregados para festejarem juntos. Porém, esse filho mais velho, ele se negou a se alegrar com aquele povo. E às vezes isso acontece dentro da igreja, meus irmãos. Como a gente leu no início do culto, nós precisamos nos alegrar com os que se alegram, mas muitas vezes a gente se nega a se alegrar com os irmãos que estão alegres. Ou às vezes aquele que volta para a casa do pai, ao invés da gente se alegrar, a gente faz como esse irmão mais velho. Nossa, mas fulano viveu a vida inteira longe da igreja, agora está querendo voltar para a igreja, agora está dando um de santo. Às vezes a gente fala isso, a gente julga, e a gente não se alegra. Ao invés de a gente se alegrar com a volta de algumas pessoas, a gente fica triste, a gente fica indignado. Nossa, mas eu estou aqui servindo tudo, olha a festa que estão fazendo para aquele fulano que está voltando para a igreja, e eu estou aqui e ninguém nunca nem reparou em mim. Às vezes a gente tem a mesma atitude, meus irmãos, que esse rapaz mais velho. Aquele que está perdido dentro da casa do pai também não perdoa o outro que errou. Aqui nós vemos que o mais novo, ele errou, com certeza, a gente assume isso. Ele fez algo muito errado. Só que a gente vê aqui que o pai, o que ele fez? Ele perdoou. Agora esse irmão mais velho, ele não perdoou esse irmão mais novo. E nós vemos que acontece isso aqui dentro, meus irmãos, na nossa vida. Muitas vezes nós vemos irmãos que estão caminhando conosco, que erram, que falham, que se distanciam de Deus.
Deus o perdoa, e parece que nós não perdoamos. Às vezes os irmãos estão arrependidos de verdade, estão querendo voltar para o caminho, e a gente não perdoa esses irmãos. A gente não perdoa aquele que errou, como se nós também não errássemos dia a dia. Nós precisamos perdoar, meus irmãos. Essa semana acho que a Vanessa falou isso no grupo de oração com as mulheres, sobre perdão. E até ela falou, nossa, eu vou falar de perdão, mas você já falou algumas vezes na igreja, né? Eu falei, eu já falei. Falei, porque eu contei mais ou menos, acho que umas 3 vezes aqui já. Eu estou aqui há 7 meses praticamente, então é bastante coisa. Mas por que a gente tem que falar sempre de perdão? Porque o nosso coração é duro e a gente não perdoa. Por mais que a gente sabe que é o certo, nós sabemos que é um mandamento, que é algo que Deus quer que nós façamos, mas a gente tem um coração tão duro que a gente não perdoa. Por isso que a gente tem que ouvir sempre sobre perdão. Porque a gente não perdoa, a gente tem um coração muito duro. Então nós vemos aqui que dentro da casa do pai, esse homem também estava perdido. Não se alegrava com os que se alegravam, não perdoava aquele que errou, não praticava misericórdia. Ele tinha um coração ingrato. Ou seja, o pai teve misericórdia daquele filho que voltou. Já esse irmão mais velho, ele não tinha. O pai, ele perdoou os erros, né? Ele recebeu de braços abertos. Agora esse irmão, ele se recusava a ter misericórdia, a ter compaixão daquele irmão, que visivelmente talvez estava muito abatido, estava ferido, estava acabado, humilhado, precisava de misericórdia, precisava de compaixão, ou seja, de alguém se colocar no lugar dele, estender a mão para ele e ajudá-lo. E esse irmão mais velho não fazia isso, não fez isso. E às vezes a gente também tem o coração desse jeito, a gente não tem misericórdia. Sabemos que Jesus é misericordioso, sabemos que nós temos que ser iguais a Jesus, mas a gente não pratica misericórdia como nós deveríamos. Às vezes a gente trata a dificuldade do outro como algo normal. Cada um cuida da sua vida, né? Cada um no seu quadrado, né? O ditado que a gente vê por aí, né? Isso não existe, pelo menos esse ditado, meus irmãos, não encaixa aqui dentro. Dentro da igreja isso não encaixa. Cada um no seu quadrado pode ser para o mundo lá fora, cada um quer viver a sua vida, o seu individualismo, mas aqui dentro isso não encaixa. Aqueles que estão dentro da casa do Pai, aqueles que estão presentes na presença do Pai, nós precisamos sim se importar, nós precisamos sim buscar saber o que o irmão está precisando. Nós precisamos disso, meus irmãos. Nós vemos que ele tinha também um coração ingrato. Ele estava junto do Pai o tempo todo. Ele tinha, né, com certeza um lugar muito bom para dormir, se vestia muito bem, comia do bom e do melhor, estava resmungando, estava com o coração ingrato, porque o filho que voltou estava tendo uma festa, né? Tinha um novilho ali que tinha sido morto para celebrar essa festa, e ele demonstra a sua ingratidão falando para o pai: pai, eu sempre estive aqui contigo, e o senhor nunca me deu um cabrito. Ele coloca até cabrito, porque o cabrito é aquele novilhinho, aquele bichinho mais comum, né, da fazenda, né? O senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. E esse daí que viveu de qualquer forma, que pediu dinheiro para o senhor, considerou o senhor morto, voltou, e o senhor faz uma festa para ele. E o que o pai responde? Meu filho, você sempre esteve comigo, tudo que é meu é seu. Ou seja, a gente vê aqui, meus irmãos, que esse irmão mais velho já tinha tudo que ele precisava. E o principal de tudo, que ele não percebia, ele tinha ao lado dele a presença do Pai. Ou seja, o bem mais precioso, aquilo que ele realmente precisava, ele tinha, que era a presença do Pai o tempo todo com ele. E que nós possamos ter essa noção, essa consciência, meus irmãos, que nós temos tudo aquilo que nós precisamos, porque nós temos a presença do Pai ao nosso lado. E é disso que nós precisamos. A gente não precisa de muita coisa para viver, não. A gente precisa buscar sim a presença de Deus na nossa vida, porque o mais Ele vai acrescentar. A palavra dele diz: não viveis ansiosos por coisa alguma, porque Ele cuida dos seus. Da mesma forma que esse filho, que nunca saiu da casa dele, foi cuidado por Ele. Deus tem cuidado da sua vida, e Deus vai cuidar da sua vida, pode ter certeza disso. Você não vai passar por dificuldades, por momentos difíceis, e quando você passar, você terá um Deus que estará com você, te ajudando a superar tudo isso. Então nós vemos aqui, meus irmãos, dois irmãos, duas situações diferentes. Um, né, que vivia longe da casa do pai, e um que vivia dentro, porém ambos perdidos. E nós vemos aqui, meus irmãos, que nessa parábola existe uma coisa que chama quiasmo. Talvez você não vai entender, mas é uma estrutura de texto.
que Jesus e muitos escritores da Bíblia usavam para enfatizar alguma coisa. E aqui qual que é o quiasmo? O quiasmo é o quê? Jesus aqui fala do filho mais novo, no primeiro bloco. Se você olhar aqui vai estar o primeiro bloco falando do filho mais novo. No meio, que a gente vai falar agora, Jesus fala sobre o pai. E no final do texto, Jesus fala sobre o filho mais velho. É uma espécie de sanduíche, né? Às vezes alguns teólogos chamam de sanduíche. Por quê? Você já comeu sanduíche? Como que é o sanduíche? Um pão em cima, o recheio no meio e um pão embaixo. O que é o principal do sanduíche? São os pães? Não, o principal do sanduíche é o quê? O recheio. E é exatamente isso que acontece nesse texto. Jesus fala do filho mais novo no começo, do mais velho no final, porém ele quer enfatizar na verdade, sabe o que é? A atitude do pai, que está no meio. E é isso que nós vamos ver agora, meus irmãos, essa ênfase que Jesus traz. E aqui eu vejo o privilégio de ser amado e aceito pelo pai. Então nós vamos ver aqui quais foram as atitudes do pai para com o mais novo e para com o filho mais velho. A primeira coisa que nós vemos aqui do pai, meus irmãos, ele permite que seu filho mais novo faça suas escolhas. No começo do texto, o que o filho pede para o pai? Pai, me dê meus bens que eu tenho direito. O que o pai fez? Falou, não vou dar. Não vou fazer isso que você está pedindo. O que ele fez? Não. Falou, tá bom, você quer? Então você vai ter seus bens. Ou seja, o que nós percebemos aqui? Que esse pai, ele deixou esse filho escolher aquilo que ele queria para a vida. Eu vejo, meus irmãos, que essa liberdade nós temos em Deus também. Ontem a gente comentou também no Catecúmenos que Deus, ele não é aquele que cuida de nós como se fosse a gente fosse fantoche, ou seja, ele faz, né? Tudo que a gente faz é porque Deus ele tem direcionado a gente, até as decisões erradas. Mas não é isso que funciona. Deus ele nos dá liberdade também de fazermos as nossas escolhas e tomarmos decisões aqui na terra. Infelizmente, quando a gente faz isso, nós fazemos escolhas, tomamos decisões segundo a vontade dele. Com certeza vão ser coisas boas para a nossa vida, porém muitas vezes a gente vai seguindo o que? A nossa vontade e o nosso coração. Infelizmente, essas escolhas vão ser o quê? Vão ser erradas, vamos ter consequências delas, e vamos talvez levar essas consequências para o resto da nossa vida. E foi o que esse rapaz fez. O pai deu a liberdade para ele fazer as suas escolhas, porém ele fez as escolhas erradas. Ele quis fazer o quê? A sua vontade. E nós vemos que ele sofreu por causa disso. Mas o que nós vemos aqui de importante é que o pai deu a liberdade para esse filho escolher aquilo que ele queria para a vida. E a mesma coisa que Deus faz conosco. Deus nos permite escolher aquilo que nós queremos para a vida. Basta que nós façamos escolhas segundo a vontade dele, sobre o conselho dele, para que a gente não sofra consequências terríveis no final da vida. Nós vemos aqui também que o pai se compadece do filho que errou, perdoando. Nós vemos aqui no meio do texto, né, que o filho se arrepende e volta para o pai. E é interessante quando fala aqui no texto, né, que o filho ainda vinha, ainda longe, né, no versículo 20 fala isso, né? Vinha o filho ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Meus irmãos, esse pai tinha tudo para não perdoar esse filho. Se a gente olhar para a nossa vida, o que acontece ao nosso redor hoje, esse pai tinha tudo para não perdoar esse filho, mas ele perdoou. Esse pai, ele se compadeceu do filho, da situação que esse filho estava, e o recebeu de volta na sua presença e na sua casa. E nós vemos, meus irmãos, que é isso que Deus faz. Deus recebe os pecadores de braços abertos. Deus nos aceitou da forma que nós éramos. Nós estamos aqui hoje, mas nós somos pecadores, e Deus nos aceitou aqui na sua casa, na sua presença, mesmo nós sendo pecadores, mesmo a gente tendo rejeitado a Deus por muitas vezes na nossa vida. Ele nos recebeu de braços abertos, porque nosso Deus nos perdoa, meus irmãos. E aqui demonstra também que esse pai, ele continuou amando esse filho, mesmo com os erros, mesmo com o desprezo desse filho. E é o que Deus faz conosco. Mesmo que nós erramos, que a gente erre, mesmo que a gente falhe com Deus, Ele continua nos amando. O amor de Deus para conosco é como o amor desse pai para com esse filho. É um amor incondicional. Ou seja, independente da condição que aquela pessoa estiver, Deus continuará amando.
Se estamos bem, Ele nos ama. Se estamos afundados numa vida de pecado, Ele continua nos amando. Se saímos de casa, da presença dEle, Ele nos ama. Se a gente voltar, Ele continuará nos amando, meus irmãos. Esse é o nosso Deus, que nos ama de forma incondicional, que nos amou, que ama a minha vida, que ama a sua, de uma forma incondicional, que nos recebe na sua casa, nos recebe na sua presença, por amor. Demonstra aqui também um amor restaurador. Quando esse rapaz chega, imagina o jeito que ele estava, né? Cuidando de porcos, passando necessidade, ele está magro, abatido, com uma roupa horrível, suja, fedendo. O que esse pai faz? O amor dele é tão grande que restaura esse filho. Pediu para os servos, vão lá, tragam uma roupa limpa, tragam sandálias, podia estar sem sandália. Naquela época, o que colocava no pé era muito importante, porque andava a pé por muitos lugares. E tragam um anel, e vamos festejar, porque esse filho voltou. Ou seja, o amor desse pai foi um amor restaurador. Viu a necessidade desse menino, desse rapaz, e supriu as necessidades dele, restaurando a vida dele, curando suas feridas. E é o que o nosso Deus faz conosco. Ele nos restaura, Ele é o único que pode restaurar a nossa vida. Quando a gente sai de perto dEle, que a gente fica ferido por causa do pecado, de uma vida dissoluta, quando a gente volta, Ele nos restaura, meus irmãos. Nosso Deus é aquele que cura nossas feridas físicas e principalmente as feridas espirituais. É o nosso Deus que nos cura, que nos restaura. Nós vemos também que o pai se alegra com a volta do filho, né? Como eu disse, ele poderia ter ficado bravo com a volta desse filho, mas qual foi o sentimento desse pai? Ele se alegrou. Meus irmãos, você está aqui hoje, e até mesmo aqueles que não estão, mas estão com Cristo, estão em casa, mas estão com Cristo, é motivo de alegria para Deus, porque você está perto dele, você voltou para casa, você está aqui, independente da forma que você entrou aqui hoje. Ele te ama e Ele se alegra com a sua vida. Deus, Ele se alegra com a sua vida. Não quer dizer que Deus, Ele se alegra com os momentos que a gente peca. Não isso. Ele se alegra, Ele te ama da forma que você é. Mas Ele se alegra por você estar aqui, buscando a Ele, buscando voltar à presença dEle, buscando se firmar na presença dEle. Nós vemos que esse pai aqui fez uma festa. E a Bíblia mesmo diz, quando o pecador se arrepende, acontece uma festa nos céus. E é isso que acontece quando nós um dia fomos alcançados por Jesus Cristo. Os céus ficaram em festa, porque o pecador havia sido arrependido. Nós vemos aqui, né, que esse pai demonstra também que ele cuidou também do filho mais velho, né? Porque o que ele fala para esse filho no final, né? O filho estava lá resmungando, ele foi lá e ainda tentar convencer o filho a entrar na festa, né? Vamos lá se alegrar com a gente. Esse filho não foi, ele falou: mas você tinha tudo, você estava aqui na minha casa, você estava comigo, e tudo aquilo que era meu é teu. Ou seja, esse pai, ele sempre esteve presente com o filho que ficou. A presença do pai era constante na vida daquele menino, por mais que ele não percebia isso. O principal para a vida dele, que era a presença do pai, estava ali ao lado dele. Nós vemos que o pai amou o filho que ficou, da mesma forma que amou aquele que saiu, porque cuidou daquele filho que ficou em casa, amou aquele filho, supriu suas necessidades e se fez presente na vida daquele filho. Nós vemos aqui que o pai perdoou o filho e lhe deu o que ele tinha de melhor, né? Aquele novilho cevado talvez estava sendo guardado e cuidado para um motivo muito especial, e esse motivo aconteceu, foi a volta do filho, daquele pecador, daquele que estava sujo, humilhado, voltando para casa. E eu vejo, meus irmãos, que Deus, Ele fez a mesma coisa para conosco. Um dia nós fomos achados por Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje porque um dia nós fomos achados. Nós também vivíamos como esse menino vivia, só que nós fomos encontrados por Jesus. E nós fomos encontrados porque Deus nos deu o que Ele tinha de melhor, que foi o próprio Jesus Cristo. O bem mais precioso de Deus era a vida do seu Filho Jesus, e Ele deu em nosso lugar, a vida de Jesus no lugar da nossa. Nós também, meus irmãos, somos amados, e a prova desse amor de Deus para com a nossa vida é o próprio Jesus Cristo ter morrido naquela cruz em nosso lugar. Uma cruz que era para ser nossa, foi dada para Jesus Cristo.
o bem mais precioso de Deus. Isso, não sei para você, mas é um motivo de a gente se alegrar. Porque olhando talvez para a vida desses dois jovens, não sei com qual você se colocou no lugar aqui, talvez com o mais velho, né? Aquele que estava dentro da casa do pai, mas estava longe do pai ao mesmo tempo, ou aquele que saiu de perto do pai, da casa do pai, e viveu uma vida longe dele, mas que voltou. Não sei em qual deles você se identificou mais, mas independente de tudo isso, como eu disse, a ênfase aqui é o pai. Não importa qual dos dois você se parece, o que importa é que nós temos um pai, que é o nosso Deus, que nos ama, cuida de nós, nos restaura, nos perdoa, está pronto a nos ajudar na caminhada. E olhando para esse pai que eu queria te convidar nesse momento, a olhar para a sua vida e orar nesse momento, agradecendo a Ele, agradecendo porque talvez você se pareça com o primeiro, que saiu, teve consequências terríveis dessa distância, mas voltou, e agora está buscando de novo se achar na casa do pai. Queria que você agradecesse porque o pai te recebeu, o pai te recebe com os braços abertos, o pai te ama e te perdoa. Talvez você se colocou no lugar do mais velho, sempre esteve aqui na igreja, sempre esteve congregando, mas servindo, obedecendo, mas não conhecia de verdade esse pai, não conhecia Deus. Você não entendia que o que você precisava você já tinha, que era a presença dele. Eu queria te convidar também a louvar, a agradecer a Ele, porque Ele te ama dessa forma, da mesma forma. Agradeça, porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, por cada um de nós. E hoje você está aqui, porque Ele te ama. Nos ajudando nos momentos mais difíceis. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes nós estávamos distantes de Ti, distantes da Tua casa, mas quando nós voltamos, o Senhor estava de braços abertos para nos receber de volta, Pai, e se alegrou com essa volta. Obrigado também, Pai, porque muitas vezes nós estávamos aqui dentro da igreja, fazendo coisas para o Senhor, e não estávamos percebendo que aquilo que nós precisávamos de verdade não era fazer algo para o Senhor, mas era estar com o Senhor, Pai. Obrigado porque nós temos o amor que nós precisamos para a nossa vida no Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Pai abençoador, o Senhor é um Pai cuidadoso, o Senhor é um Pai que nos ama de forma incondicional. Porque se não fosse esse amor, nós nem merecemos estar aqui agora, Pai. Nem aqui nessa igreja, muito menos vivos. Mas graças a esse amor incondicional, nós estamos aqui. Obrigado por Jesus Cristo, que nos possibilitou estarmos aqui, porque Ele é a aliança que nos une ao Senhor, Pai. Ele é a aliança que demonstra o Teu perdão e o Teu amor por cada um de nós. Obrigado porque aquela cruz está vazia e Jesus Cristo vive, e hoje nós temos em nós o Espírito Santo habitando em nosso coração, nos guiando, nos orientando, nos levando para vivermos perto de Ti, Pai. Nós Te louvamos por tudo isso, Te louvamos por esse culto. Eu agradeço também pela vida de cada irmão que esteve aqui presente. Continue abençoando, falando aos corações durante essa semana, Pai, que eles possam ter uma semana abençoada, uma semana vitoriosa com o Senhor, Pai. Abençoe aqueles que estão em casa também, que estão impossibilitados de estar aqui, Pai, presencialmente, mas acalenta o coração deles, fortaleça, dê esperança, ânimo, alegria. Que o nome de Jesus, todos nós, como uma só igreja, possamos caminhar a passos largos na Tua direção a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Deus possa te abençoar, te dar uma semana maravilhosa com Jesus. 2 recadinhos. Semana que vem nós vamos ter a ceia, Santa Ceia, e ela vai acontecer da mesma forma que foi da última vez. Não sei qual dos irmãos participaram, mas no último mês, né, a gente fez a ceia ali no estacionamento. Então os irmãos que podem estar presencialmente ficarão sentados em cadeiras que nós colocaremos ali com os distanciamentos certinho, vão participar ali. Os irmãos que estão em casa, que estão impossibilitados, né, por terem crianças ou por terem a idade, né,
ou algum problema de saúde, não podem estar aqui, ficarão nos carros. Então todos participaremos do culto e da ceia no domingo que vem. Então já se prepare aí, coloque na sua agenda. Se você porventura já tinha marcado alguma coisa, se conseguir desmarcar, benção. Você que não marcou nada, já não marque, né? Já deixa reservado. Então domingo que vem vai estarmos todos ali. Eu lembro do mês passado, foi um tempo muito bom, foi bem gostoso mesmo. Os irmãos compartilharam conosco, principalmente, né? Porque a gente pôde rever aqueles irmãos que não estão aqui, né? Não estão desde o começo do ano praticamente com a gente. E aí, aproveitando, eu estava olhando essa caixinha aqui, né? Essa caixinha, ela serve para quê? Para que uma vez por mês a gente traga alimentos, né? Para a gente abençoar pessoas, primeiramente daqui da nossa comunidade, né? Aqueles que estão passando por necessidades, e depois abrir para aqueles que estão fora, né? Para uma forma de evangelismo, abençoar eles com alimentos. Então eu queria te convidar semana que vem também, né? Aproveitando que a gente vai estar nesse momento de comunhão, de ceia, traga também um alimento para a gente montar uma cesta básica ou várias cestas básicas para a gente doar para aqueles que precisam, tá bom? Se você pode, se você não pode, traga depois também. Ah, pastor, eu não recebi ainda, está no final do mês, não tem como, não tem problema, depois você traz, tá bom? Mas vamos abençoar nossos irmãos, abençoar aqueles que mais precisam, tá bom, meus irmãos? Vamos para a bênção então, eu te convido a ficar de pé. E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso, misericordioso e eterno Pai, as virtudes, as consolações e a proteção do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Vão na paz, Deus abençoe, uma ótima semana para cada um de vocês.